Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Por gentileza, tome o seu assento e abra a sua Bíblia comigo no Salmo de número 116. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus nessa tarde. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estar aqui com os irmãos. Tem sido uma bênção para nós participarmos do culto vespertino. E temos feito isso desde o início, quando o culto vespertino começou, cooperando aqui com o pastor Guigui, tem sido uma bênção para nós, em nome de Jesus. A quem agradecemos também ao nosso pastor, pela oportunidade de estarmos aqui, pela visão de começar esse culto às 6 da tarde, pela bênção que é. Eu sei que muitos dos irmãos agora que nos assistem pela internet estão aí dirigindo o carro, talvez voltando para casa e ouvindo a palavra de Deus, meditando naquilo que o Senhor fez durante o dia, para a glória do seu nome. O salmo que nós vamos meditar, irmãos, ele é por diversas vezes confundido com o salmo de Davi. Ele não é um salmo de Davi. Ele foi um salmo escrito durante a época da volta do povo de Deus a Israel, mais precisamente a Jerusalém, né? Os historiadores da Bíblia Sagrada datam esse salmo a segunda leva de irmãos que voltaram a Jerusalém, ali junto também com Esdras, né? Naquela época que Esdras voltou. Esdras era um profundo conhecedor da palavra de Deus. E ele, por causa da ordem do rei Dário, ele decidiu então, junto com alguns irmãos, sentiu da parte de Deus, de alguns irmãos, isso é bem claro ali no livro de Esdras, de voltar e continuar também o trabalho que já estava sendo feito por Zorobabel. Então, a partir do capítulo 7 do livro de Esdras, você encontra essa segunda leva desses irmãos até o capítulo 7. Ele conta um pouquinho da história, contando desde a primeira leva com o tratado de Ciro, né? Ciro faz ali uma ordem mandando o povo voltar para construir o templo de Deus que habita em Jerusalém. Muito bonito. Ele volta, Zorobabel, na mesma época que existem os profetas Ageu e Zacarias. E o irmão Esdras, ele conta todo esse enredo daquele momento. E é muito interessante para você observar o Salmo 16, debaixo desse espectro, daquilo que se passava no coração desses irmãos, quando eles sentiram da parte de Deus de compor o hino de número 116 do Inário de Israel. É importante também para nós sabermos que o Salmo 116 ele faz parte do Halel. O Halel é o inário especial de Israel para a época das festas, que vai do Salmo 113 ao Salmo 118. Então pense como um exilado voltando à terra onde Deus havia prometido aos seus pais, depois de sofrer muito, lendo esse salmo em nome de Jesus. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo o nosso Deus, tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei. Estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Amém. Glória a Deus. Esse salmo, irmãos, é um salmo que nós usamos muito, principalmente para dirigir ao Senhor a nossa gratidão. Principalmente por causa dos versículos de número 12, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Ele é conhecido como o Salmo do Thanksgiving. Né? É o Salmo do Thanksgiving. E você sabe que tem muito a ver realmente com o Thanksgiving esse salmo. Mas
para nós chegarmos à gratidão, e hoje é o tema do nosso dia de primícias, a gratidão justamente, o pastor Cássio nos estará ministrando sobre gratidão na noite de hoje, é importante, irmãos, que nós pensemos que a gratidão, ela é produto de um favor. Repito para você, a gratidão é um produto de um favor. Ninguém agradece a alguém que não fez nada. Tem gente, inclusive, você já deve ter passado por isso, e falou assim, muito obrigado. Eu falei assim, mas eu não fiz nada. Já passou por isso, a pessoa não fez nada. Você fala para a pessoa, mas eu não fiz nada. Mas a gratidão é o fruto, é o produto de alguém que reconhece que aquela outra pessoa, a quem se agradece, tem culpa, tem responsabilidade por aquilo que você alcançou para si. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós olhamos para o Senhor, como não agradecer a Deus? Como é que alguém consegue não agradecer a Deus? O povo de Deus tem facilidade em fazer isso. Mas às vezes nós olhamos para o ímpio e pensamos, como é que ele não consegue agradecer a alguém por tantas coisas que ele tem, né? Eu lembro que uma das maiores decepções que eu tive em ouvir alguém falar alguma coisa foi durante a formatura do high school, do Monarch High School, no ano de 2017, foi? Não, foi 2018, foi ano passado. E eu lembro que a valedictorian, a pessoa que estava em charge de falar para o pessoal e contar a respeito, fazer um pronunciamento a respeito da formatura, ela olhou e falou assim, estudantes, vocês não têm ninguém a agradecer senão a si mesmo. Eu falei, meu Deus. Existe tanta gente que ajudou esses adolescentes a chegarem no lugar onde eles chegaram. Tanta gente. As noites e noites que os pais passaram velando pela sua saúde durante a infância. As manhãs incontáveis que os pais saíram de casa para buscar o pão para que aquela criança não precisasse trabalhar e pudesse estudar. As incontáveis vezes que eles foram ajudados por alguém nos seus projetos para terem condições de passar de ano. Existia muita gente para agradecer. E por fim de tudo, claro, ao Senhor. O salmista começa o salmo ele falando assim, amo ao Senhor. Ele começa expressando o seu amor em direção a Deus. Eu amo o Senhor. Você já disse hoje isso para Jesus? Jesus, como eu te amo, Senhor. E depois de expressar o seu amor, ele dá uma razão para o amor expressado. Ele fala assim, eu amo o Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Eu tenho motivo para amar a Deus. O Senhor me ouviu. Eu gritei bem alto, às vezes sem usar a minha voz. E a única pessoa capaz de ter ouvido a minha vida naquele dia de angústia foi o Senhor. Amo o Senhor. Porque ele ouviu a minha súplica e a minha voz. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Não só ele ouviu o que eu disse, mas ele colocou atenção ao que eu dizia. Porque também outras pessoas talvez ouviram a sua súplica, mas o Senhor colocou atenção sobre você. O Senhor designou atenção sobre a sua vida. Os olhos deles estavam sobre você. Eu gosto muito disso. Porque me lembra Deuteronômio capítulo 32, versículo 9 ao 10. Quando Moisés está escreveu o seu cântico. O último hino que Moisés cantou e o segundo hino da Bíblia toda. O primeiro hino que existe na Bíblia é em Êxodo capítulo 15, quando eles passam o Mar Vermelho. O segundo hino da Bíblia é Deuteronômio capítulo 32. E o segundo hino que a Bíblia conta, no versículo 9, Moisés fala assim, quando Deus estava dividindo as nações da terra, quando ele estava dividindo os povos, ele escolheu Jacó como a sua porção. Tinha tanta gente para Deus ajudar. Tinha tantas nações que Deus podia ajudar. E Deus ainda falou assim, olha, eu escolhi vocês porque vocês não tinham nada. Exatamente por causa disso que eu escolhi vocês. Aí o versículo de número 10 é meu versículo preferido na Bíblia. E se você qualquer dia for me dedicar a um versículo, Deuteronômio 32, versículo 10.
achou-a num ermo deserto, cercada de uivos, solitária. Buscou-a, tratou-a, instruiu-a e estabeleceu como a menina dos seus olhos. O conceito de menina dos olhos, rapidamente, só para a gente entender, é muito mais bonito do que a gente acha. Menina dos olhos não é simplesmente porque está na íris ou então porque é a menina que nós colocamos os olhos sobre ela, não. A menina dos olhos significa que você está tão perto da pessoa, que você consegue ver o seu reflexo nos olhos dela. Estabeleceu como a menina dos seus olhos, a instruiu, para que quanto mais ela se aproximasse, mais a imagem de Deus estivesse em Israel. Amo o Senhor porque Ele ouviu a minha súplica, Ele me chamou para perto. Enquanto eu amo porque eu tenho um motivo, Ele me amou primeiro, sem motivo algum. Ele continua, o versículo de número 2, ele fala assim, então eu vou invocar Ele enquanto eu viver. Enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu respirar, enquanto eu tiver consciência, eu invocarei ao Senhor. Ele será a canção dos meus lábios, o tema das minhas palavras, a meditação do meu pensamento. É por isso que crente fica tão doido com o negócio de Deus. Porque ele sabe do buraco que ele foi tirado. Esse exilado, então, que escreve esse salmo, ele sabia a tenebrosa história do seu país nos últimos 70 anos. De viver no meio de um povo que não adorava a Deus. O Salmo 138 fala assim, olha, canta uma música do seu país. Por que vocês não pegam o saltério e cantam uma música para nós? Ver como é que a gente vai... Aí o salmista fala assim, como é que nós vamos cantar um hino ao Senhor estando em terra estranha? Eles passaram por tremendos problemas. E o versículo 3 conta isso. Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Ele não está dizendo de uma tentação. Ele fala assim, olha, essas coisas do inferno, elas se apoderaram de mim. Eu passei momentos terríveis. Eu passei por problemas terríveis. Eu não estou contando para você que eu fiquei com medo. Eu estou falando para você que o medo me apoderou. Eu não estou dizendo para você que eu passei por uma dificuldade. Eu estou falando para você que a dificuldade se apoderou de mim. Cordéis da morte me cercaram. Eu falei assim, agora eu morro. Tá tudo amarrado, a armadilha certinha e eu vou cair nela. Com certeza. Encontrei aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor dizendo, ó Senhor, livra minha alma. Você já clamou em um momento de angústia assim, ó Senhor, livra a minha alma, aquele momento que ninguém está para te escutar de madrugada? Aquele momento onde só tem você e o Senhor? Ó Senhor, guarda, piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Ó Senhor, guarda aos simples, estava abatido, mas Ele me livrou. Eu estava mal, minha situação era ruim, mas Ele me livrou. E o versículo de número 7 é muito lindo. Volta, alma minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Depois de tudo que eu passei, depois de todos os problemas que nós enfrentamos em casa, depois de todas as dificuldades no lar, depois daquele dia que ela quase trouxe os papéis do divórcio, que ele quase trouxe os papéis do divórcio. Depois daquele dia que meu filho quase se perdeu na overdose, hoje eu posso dizer, volta, alma minha. Pode voltar ao teu repouso, porque o Senhor te contemplou no tempo da tua angústia e te deu livramento. Porque o Senhor te alcançou quando nada havia mais para ser alcançado pela sua força. Ele foi lá até o inferno e te resgatou. Até onde só havia abatimento na sua alma e mudou a sua vida. E ele continua, porque tu, Senhor, porque tu, Senhor, essa é a causa. Livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. O Senhor livrou a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda.
O Senhor me livrou a minha alma da morte, da situação irreversível. Os meus olhos da lágrima, da situação dolorosa, e os meus pés da queda, da situação vexatória. Ele te livrou de não ter mais jeito. Ele te livrou das dores. E Ele te livrou da vergonha. Você ia passar muita vergonha. Ele te livrou. Você ia ser exposto de uma forma, mas Ele te livrou. Você não ia ter solução nessa causa e nessa saúde que você sofria, mas Ele te livrou da morte. Aquelas noites em claro e lágrimas, e lágrimas, e lágrimas, e tristeza, Ele te livrou das lágrimas. E você sabe qual que é a maravilha disso? É que esses 3 lugares de livramento, nós conseguimos enxergar todos eles na cruz do Calvário. Todos eles nós conseguimos enxergar na cruz do Calvário, onde o Senhor nos livrou de todas elas. O versículo próximo, número 9. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Lembra que o que esperava era a cova por causa da morte, a dor por causa as lágrimas de dor. E a queda. Agora você não tropeçou, você está andando. Perante o Senhor, com alegria, na terra dos viventes, porque Ele te livrou da morte. O apóstolo Paulo, a gente fala que o apóstolo Paulo escreveu Hebreus, mas a pessoa que escreveu Hebreus falou assim, agora nós podemos entrar com ousadia diante do tabernáculo eterno de Deus e prestar, diante do trono da graça de Deus e prestar adoração ao Senhor. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Por quê? Porque Ele me livrou. Agora eu tenho, no lugar de lágrima, eu tenho a face do Senhor. No lugar da queda, eu tenho um andar. E no lugar da morte, eu tenho o poder estar entre a terra dos viventes. Aí o versículo 10 fala assim, eu criei. Tudo isso que eu estou falando para vocês, não é de agora que eu estou falando. Eu criei que isso ia acontecer. Sabe uma coisa mais maravilhosa, irmãos, que Deus dá paga para nós? É da nossa fé. Existe pagamento pela fé. Existe pagamento por continuar crendo quando ninguém mais crê. Existe pagamento. E a fé, irmãos, paga bem. A fé paga muito bem, viu? Crie, por isso falei. Olha só, ele falou assim, olha, eu criei com o coração e confessei com os lábios. Lembra do que isso causa? Paulo fala assim, aquele que crê no coração e confessa com os lábios que Jesus Cristo é o Senhor, alcança a salvação. Eu criei com o coração e confessei com os lábios. Eu disse que Ele é o que Ele é. Estive muito aflito. Por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Quando eu olhava, eu falei assim, está todo mundo mentindo. Essas profecias que estão me dizendo aí, tudo mentira. Tudo da boca para fora. Mas aí ele chega à conclusão, olhando agora para onde eu estou, vendo toda a situação que se passou, que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? Se você agradece o irmão pelo benefício que ele causou, como é que você agradece a Deus pela bênção que Ele te fez? Como é que você agradece a Deus pela salvação que Ele te causou? Como é que você agradece a Deus pelo resgate da sua alma? Da terra do exilado, onde não tinha alegria, onde cordéis da morte te cercavam. Como é que você agradece a Deus por ter te livrado da cova, da dor, das lágrimas? Como você agradece? Que darei? Eu vou caçar para entregar a Deus o quê? A única maneira que eu posso agradecer ao Senhor é não desmerecer o que Ele fez por mim. Tomarei o cálice da salvação. Tomarei o cálice da salvação. Invocarei o nome do Senhor. Pagarei meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente vota em secreto. Mas o tamanho da graça alcançada por Deus, eu pago ela em público. Sabe por quê? Porque a exaltação que Deus fez pela nossa vida não foi privada, foi pública.
Como Deus mudou você do jeito que você andava antes, não foi privado, foi público. A pessoa que você é hoje, aonde você anda e como você anda, não é uma coisa privada, é pública. Todo mundo vê a transformação. Então agora, tudo aquilo que eu pedi ao Senhor, e Ele me deu muito mais do que aquilo que eu podia imaginar, o pagamento disso é público. Por isso, irmãos, importante na igreja é o glória a Deus e o aleluia. O pagamento da gratidão pelos lábios da boca do crente. Glória a Deus, aleluia. Por isso a importância do evangelismo, da profissão de fé àqueles que não conhecem, em público a todos os povos, diante de quem Ele quiser. Eu quero começar a terminar, irmãos, lembrando de um hino. Guigui, você me ajuda a cantar aquele hino? De sempre. Porque eu li ainda outro salmo, o salmo de número 35. O salmo de número 35 fala assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa culpa alguma, e de quem todo o pecado é tirado. E lá no meio desse salmo, pastor Luciano, o Senhor responde ao salmista e fala assim: olha, por conta da maneira como você está me falando, eu vou te instruir e eu vou te guiar com os meus olhos. Sabe uma coisa maravilhosa que nós vemos na gratidão que nós temos que ter a Deus? É como aquela criança pequena. Eu fico pensando no meu filho. Aquela criança pequena que o pai está observando ele apresentar alguma coisa. E o pai ajudou o filho a ensaiar. Ele viu o filho ensaiando as horas que o filho ensaiou. E na apresentação, quando ele está na frente de todo mundo, o pai olha para o filho e percebe que o filho esquece de alguma coisa. E aí com os olhos, ele olha para o lado para que o filho pegue alguma coisa que talvez ele tenha esquecido. Olha para o lado, olha para o outro, olha para cima. Já fez isso? Do seu lado. O Senhor está falando assim: eu vou te instruir e eu vou te guiar com a minha vista. A todo momento, durante o tempo que você passar, durante todas as dificuldades da sua vida, você não só tem muito a agradecer a Deus, mas você tem como confiar nele em todos os momentos. Seus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo tu podes ver, muito dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade, quem leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor faz e fez, por estes exilados, ó Senhor, que agora tem uma pátria para morar, Senhor. Nós somos eternamente gratos ao Senhor. É por isso, Pai, que nós temos alegria de te render culto, Senhor, e
de te adorar, Senhor Pai. É por isso que nós temos motivos para sempre declarar o nosso amor ao Senhor. Recebe, Jesus, a nossa adoração para sempre, e para sempre nós te adoraremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, pastor, pela oportunidade.